Boa noite, estamos aqui de volta com a TVPT, dessa sexta-feira, 22 de maio. Vamos falar aqui de um tema extremamente importante, que é um tema que aponta para o futuro. Sim, é possível pensar em futuro, dá para acreditar ainda, gente, apesar do que chegou à mídia hoje, na noite de hoje, o vídeo da reunião ministerial do último dia 22 de abril, que está chamando muita atenção. Estamos vendo ali um espetáculo de uma série de valores que nada tem a ver com educação, bons modos, e aponta para um futuro sombrio, mas deixemos isso de lado. Eu acho que vamos conseguir superar. Nosso desafio aqui, com esses convidados brilhantes que recebemos aqui, o Claumir Bento Rufini, que é professor da rede pública do Estado de São Paulo e dirigente sindical da PUESP. Temos aqui a Luísa Brazuna, que é estudante, está se preparando para o Enem, quer cursar Ciências Sociais. E recebemos aqui o deputado federal Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, e que também é professor. Contava para nós há pouco que interrompeu uma carreira de 18 anos para se licenciar para o exercício do mandato que ele exerce hoje. E eu queria falar de um tema muito importante, que é a educação à distância e Enem, duros testes para quem educa e para quem ensina. Recentemente, após muita pressão dos movimentos sociais e da oposição, os movimentos sociais, especialmente aqueles ligados à educação, pressionaram bastante para que o Enem fosse adiado. Se dependesse do governo federal, o Enem aconteceria na data prevista inicialmente, como se não houvesse pandemia e como se as pessoas mais pobres, os estudantes mais pobres, não tivessem dificuldade para acompanhar e prestar o Enem à distância. Mas, por outro lado, muitos governos estaduais e municipais mantêm as aulas, como também se não houvesse pandemia, os professores são obrigados a manter as aulas, com muitos alunos sem possibilidade de acesso, os professores sem equipamentos, muitos sem preparo para fazer as aulas à distância, e os governos continuando a cobrar o cumprimento de metas e etc. E para contar como é que é a rotina, essa rotina de dar aula à distância, como é estudar, e também para falar um pouco de Enem e o que pode ser feito para enfrentar essa tentativa já em curso de desmonte da educação e dos serviços públicos em geral, eu começo pelo Claumir. Eu queria, Claumir, que você dissesse para a gente, por favor, um pouco como é o seu dia a dia de aula à distância. Como é que tipo de equipamento você usa? Qual o conteúdo que você leva? E eu queria saber também quantas horas por dia você tem trabalhado e os resultados dessa aula. Eu queria que você contasse um pouco isso para a gente. Boa noite, Claumir. Boa noite a todos os ouvintes aí, os que estão assistindo a gente aí pela TVPT. Eu agradeço, Isaías, pelo convite, o João, que está aí na técnica. É um prazer estar aqui com a Luísa e com o Hélder. A gente está aí nessa batalha há alguns anos já, são 34 anos de sala de aula. Para um professor pegar essa mudança toda, foi muito instantânea, né? É algo que aconteceu, embora já se sabia que viria uma pandemia, os governantes já tinham uma noção do que ia acontecer, mas não se preocuparam, né? A gente já sabia que o mundo estava assim e que as coisas viriam para cá. E aí existe uma dificuldade muito grande do professor em absorver essas tecnologias, porque um professor com 15, 20, 30 anos de sala de aula pega o seu tema, ele destrincha muito fácil. Por quê? Porque a pedagogia já está formada para ele, né? E nós temos, assim,
em umas pesquisas que a CNT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, fez recentemente, de acordo com os dados do IBGE, que 60% das casas no Brasil apenas que tem banda larga, 40% não tem banda larga. Então, quer dizer, como é que você acessa nesse processo todo, como é que você trabalha nesse processo todo? A gente que tem participado de algumas reuniões, que tem participado dessas aulas, né, desse processo todo, a gente tem dificuldade, porque essa semana mesmo nós tivemos uma reunião na escola e de 30 professores que deveriam estar, 20 conseguiram participar e 10 realmente que conseguiram estar efetivamente o tempo todo. 10 caíam, voltava um, caía outro, e assim por diante. E nós temos nessa pesquisa, de acordo com o IBGE, que 45% da população brasileira ele acessa através dos telefones celulares, né? Só que numa pesquisa recente que a gente fez na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, 17% dos alunos não tem acesso a smartphone, não tem como acessar. Isso das 17% que conseguiram responder as perguntas, mas e os outros que não conseguiram? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em atingir os alunos, né? Uma, pela dificuldade do aluno, que a Luísa vai depois falar um pouco esse lado, né? A preocupação que a gente tem com relação a isso. E mais, nós temos, por exemplo, nas redes estaduais do Brasil, em torno de 2/3 os professores estão com mais de 40 anos, de 40 a 60 anos. Então, de uma geração que tem uma dificuldade no uso dessas novas tecnologias. É uma minoria dos professores que tem esse domínio, né? Em uma pesquisa recente feita nesse processo. Então, o que acontece? Nós temos que apenas 22% da população dos professores tem de 30 a 39 anos nas redes estaduais que trabalham com o ensino fundamental 2, né, do sexto ano em diante, e o ensino médio. Uma carga de professores mais jovens, elas se encontram nas prefeituras, né, são professores municipais que são mais jovens, porém, trabalham com educação básica inicial, na sua maioria, o que também dificulta o acesso a essas tecnologias. Como é que uma criança de 5, 6, 7, 9 anos, ela vai desenvolver o seu aprendizado? Não tem como. E, aliás, nós também já estamos, enquanto sindicato, enquanto professores, enquanto participativos de uma discussão mais séria com relação a uma discussão, uma educação coletiva, uma educação que insere o aluno, né? Nós temos essa dificuldade, por quê? Porque os governos alguns governos já estão baixando decretos para que essa educação em EAD, né, em uma educação à distância, ela se torne realidade nas redes, o que é complicado para que para que isso aconteça. Como é que você vai ensinar um aluno de primeiro ano a escrever? Como é que você vai fazer um trabalho com um aluno de creche? Como é que você vai cuidar desse aluno, né? Então, essa dificuldade, ela vem se aprimorando. E aí, você tem a dificuldade do uso dessas tecnologias, né? Para não me alongar muito, eu vou entrar nessa questão. Os professores hoje entraram em desespero, né? Tem professor trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, por quê? O que eu vinha dizendo lá no começo. A experiência que o professor tem em sala de aula, então ele já preparou as suas aulas, ele já preparou o seu planejamento, e, de repente, cai nas costas dele essa necessidade de mudanças. E os governos não estão preocupados, né? Enquanto sindicato, nós temos que estar, em todo momento, pressionando
os governos municipais, gestão de escola, por quê? Porque estão pressionando, inclusive, o professor a estar presente na escola, o que é um absurdo dentro desse processo de pandemia, né? Os governos, tanto estadual de São Paulo quanto municipal de São Paulo, estão obrigando os gestores a estarem na escola permanentemente para cuidar do patrimônio da escola. Não é para nada, é para cuidar do patrimônio, isso é um absurdo. Então, os professores estão entrando num desespero pela pela pressão que estão sofrendo. São vários aplicativos que o professor tem que usar, e os alunos não estão conseguindo também, né? Eles têm uma dificuldade porque o aplicativo não funciona, porque eles não têm internet. Nós temos uma pesquisa inicial, ainda não é a final, mas uma expectativa que apenas 30% dos alunos, 40% no máximo, entre 30% e 40%, estão desenvolvendo as atividades, porém, com uma qualidade bem inferior do que a presencial, né? Uma das preocupações que a gente tem, inclusive, recentemente, na semana passada, nós tivemos uma professora da rede municipal que teve um infarto desenvolvendo os trabalhos. A professora entrou em desespero, entrou em pânico e não conseguiu resistir. Nós temos vários professores que estão procurando médico, que estão procurando assessoria psicológica, psiquiátrica, devido a essa dificuldade, pela pressão que tem, pela falta de conhecimento, pelo medo de estar executando. A gente tem atendido, tem conversado com os colegas, né? Justamente por isso. Ontem, uma conversa com uma professora amiga, ela dizendo assim, 2h da manhã, a mãe reclamando porque eu não estava atendendo, não estava respondendo para o filho dela, né? Então, essas dificuldades, elas estão acontecendo pela falta de horário. Então, a pessoa, ela se vê responsável em atender uma demanda, né, que os governos não estão respondendo e já estão sofrendo consequências diretas. Não há um atendimento, um acompanhamento psicológico, nem aos professores, nem aos alunos, por parte dos governos, né? Nós não estamos vendo isso, pelo menos na grande maioria dos estados. Tem estados que sim, tem prefeitura, o governo petista está fazendo isso, né? Então, essas dificuldades, o que a PUESP, por exemplo, está fazendo? Nós fizemos um contrato com uma psicóloga para que de uma subsede, especificamente na Zona Norte de São Paulo, um atendimento psicológico aos professores. A procura está sendo muito grande, porque o professor entrou em desespero, né? E o governo não está dando esse suporte para que a coisa aconteça, né? Entendi. Então, de uma certa forma, a pessoa está tendo que reaprender a sua formação, só que é pressão de gestão, pressão de direção. Isso deveria ser feito de um jeito gradual, né, com um certo planejamento. Não podia ser feito assim, como um simples acidente de percurso. Chama muito atenção, e acho grave, esse dado de ausência dos alunos, porque uma grande parte não consegue simplesmente comparecer porque não tem o equipamento, não tem o acesso. Eu queria falar um pouco com a Luísa, e pode dar esse testemunho como estudante. A Luísa, ela estuda na rede privada, então supõe-se que ela e os colegas tenham condições um pouco melhores. Como mesmo tendo uma condição um pouco melhor do que a maioria dos alunos da rede pública, qual a diferença básica entre estudar presencialmente e estudar à distância, Luísa? E o que você acha que você perde quando não pode fazer presencialmente? E quero também que você conte como é que o preparo para o Enem nessas condições. Boa noite. Uhum. Boa noite. Queria começar agradecendo aí o convite da TVPT, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui também na presença de dois professores, né, que é uma profissão pela qual tenho tanta admiração e carinho.
e que eu pretendo exercer. Enfim, como você disse, eu estudei minha vida inteira em escola particular, e eu estou no meu primeiro ano de cursinho, ou seja, a segunda vez que eu estou passando por esse processo do vestibular, e é um processo muito difícil por si só, né? Quando a gente passa por isso na primeira vez, a gente está no último ano da escola, e é um ano que é de muitas emoções, a gente tá aquilo de mudança, não sabe para onde os amigos vão, toda aquela instabilidade, tá todo mundo muito nervoso, porque tá todo mundo passando por isso pela primeira vez e tudo mais. E o vestibular exige de você uma frieza e um lado calculista, assim, que eu acho que nem a pessoa mais fria e calculista do mundo teria isso, sabe? É meio surreal, assim, o tanto que você tem que exigir um lado seu que não é humano. E por conta disso, a gente é muito cobrado na escola particular. Tem muita pressão, né? Uma atmosfera de competitividade gigantesca. A gente é tudo aquilo de tem que ser proativo, tem que ter foco sempre, tem que estudar enquanto eles estão dormindo. Se você sair para se divertir, vai ter alguém que vai estar estudando e vai pegar a sua vaga. Aí já é toda uma atmosfera de competitividade, que é importante ressaltar também que não é culpa diretamente da escola, mas é reflexo de todo um Estado neoliberal que tem essa ideia de meritocracia que, enfim. E aí, a maior dificuldade que a gente tem, além de toda essa pressão, como estudante da rede privada, é a questão que, enquanto isso, nossos professores, que sofrem junto com a gente, inclusive em todo esse processo do Enem, que a gente fica muito nervoso e tudo mais, eles ficam junto e eles falam muito, tem que descansar, tem que saber o limite do cérebro, tem que dar uma respirada, tem que sair, tem que se distrair. E a gente fica muito confuso, porque aí a gente fica aquela pergunta de R$1 milhão, né? Como é que a gente vai fazer para equilibrar todo aquele estudo, toda essa ideia que, inclusive, é do sistema Anglo de aula dada, aula estudada hoje, sendo que tem dia que você não quer fazer nada, você sai da aula, chega em casa e quer só chorar. Como que vai equilibrar isso e vai, ao mesmo tempo, ficar saudável mentalmente, né? E com a pandemia, com isso do isolamento, da gente tá longe dos colegas também, que é uma coisa importante, a gente tá passando por isso, assim, no dia a dia com outras pessoas, a gente vê, não tô sozinho, e a gente faz planos também, ainda mais no cursinho, que você sai do terceiro ano e fala, esse ano vai ser diferente, a gente vai estar junto também, e faz todas essas coisas, e agora a gente está fisicamente longe das pessoas que estavam com a gente. E além do isolamento, isso do EAD, que eu particularmente, eu não me adaptei ao EAD, eu não acompanho as aulas online. Eu sou uma pessoa muito visual e, tipo, as aulas têm mais a ver com você ouvir do que você vê. Então, eu zero me adaptei. Para mim, estava sendo muito desgastante, estava me deixando muito cansada. Então, e eu sei que vários outros colegas tiveram essa mesma experiência com EAD do que eu. E os que estão assistindo sempre reclamam que não é a mesma coisa que a aula presencial, e não é mesmo. É totalmente diferente você estar com o professor lá na sua frente, você pedir dúvida olhando para ele, você tá no ambiente mesmo da escola ou do cursinho, já totalmente, faz toda a diferença. E toda essa atmosfera aí me fez ter a resposta para a pergunta de R$1 milhão, que não dá para conciliar mesmo, assim, nesse tempo de pandemia. Ou você estuda muito, enche a sua cabeça de informações que tem a ver com o livro que tá no, né, o livro para o vestibular, e aí mais com toda essa situação desse caos político que está, com o governo Bolsonaro tomando várias decisões catastróficas, e que não dá para fugir disso, não dá para ignorar. Você liga o jornal, só falam disso, da situação do mundo, da situação do Brasil, e mais com o fato de o EAD ser... Eu nem sei descrever o quão cansativo assim, eu me esgotei totalmente vendo as aulas online, não sei nem explicar. E então, ou você faz isso e perde a cabeça, ou você vai dando passos de formiguinha, estudando aos poucos, que é o que eu tô fazendo e que eu tô vendo que todos os meus amigos também estão, para você não
se esgotar mentalmente, né? Porque é uma coisa que a gente fala muito na escola, pelo menos no último ano do vestibular, é que não tem muito a ver com... O vestibular tem zero a ver com inteligência, né? Ele tem 50% a ver com técnica e você memorizar conteúdo, e os outros 50% é como vai estar a sua cabeça para você ir aguentando durante todo o processo de ter que estudar todo dia e chegar na hora da prova e estar bem. Então, a gente falou, pô, a gente não pode perder a cabeça, né? Então, vamos ir aos poucos e tudo mais. E, enfim, eu escolhi a segunda opção, meus amigos também, então a gente está estudando, assim, o rendimento caiu bastante, o que não é legal, a gente não está feliz, a gente, muito menos, a gente está seguro com isso, a gente não está nem um pouco seguro. E ainda por cima, com tudo isso que está acontecendo com o governo, eu particularmente, que eu sou do PT e tudo mais, eu estou bem abalada com tudo isso que está acontecendo. Mais do que nunca, o Bolsonaro e o governo dele, com todos os ministros e toda a corte, estão dando as caras e mostrando como que funciona a política deles, né? Porque eu nunca na minha vida vi um governo que odeia tanto o povo para quem ele governa. Então, além disso, é um desgaste, assim, geral mesmo, de você ver o que está acontecendo com o seu país, não poder fazer nada, tá dentro de casa, tá longe de quem está passando pela mesma situação que você, do vestibular. E, enfim, acho que é mais isso. Olha, eu vou passar agora para o deputado Helder, mas antes eu queria só fazer uma pergunta para você, Luísa. Você responde sim ou não, depois a gente volta a essa questão lá na frente. Mas se o Enem não tivesse sido adiado, teoricamente, quem tem um bom acesso à internet, tem um curso, consegue acessar um cursinho, teria uma vantagem, teoricamente. Não seria bom se não tivesse sido adiado? Não seria uma vantagem competitiva para vocês? Pois é uma coisa a se pensar mesmo. Quando passar e eu for responder depois, eu vou falar sobre isso. Sim ou não? Não, né? Seria injusto. Não, de jeito nenhum. Conseguir adiar o Enem não foi uma decisão fácil, porque o governo foi constrangido a tomar essa decisão, né, por conta da pressão das associações de professores, dos movimentos sociais e também da oposição. Eu queria que você contasse um pouco para nós como foi essa batalha e queria também que você comentasse a importância do Enem. O Enem foi um projeto que se consolidou democratizando o acesso à universidade, tanto privada quanto pública. Antigamente, o estudante tinha que fazer vestibular para cada uma das universidades que ele pretendia, isso se ele tivesse como se deslocar até os locais, tivesse como pagar a taxa de inscrição, enfim. E o Enem foi uma coisa que democratizou de fato. O que a gente pode esperar do Enem se o caminho continuar esse adotado pelo atual governo? E também, voltando a pedir que conte um pouco como é que foi a luta para adiar o Enem, pelo menos até o final do ano. Primeiro eu quero saudar vocês aí, saudar a Luísa, saudar o Claumir, prazer estar aqui com vocês, saudar também todos os que acompanham a TVPT. É um canal importante, democrático, para nós discutirmos a democracia brasileira, os direitos do povo, e discutir todas as questões que têm a ver com as lutas do povo brasileiro num momento tão difícil como esse de pandemia. Como você disse, eu estou afastado da sala de aula há algum tempo, para o exercício do mandato, mas com a experiência que eu tive na sala de aula e por ter 2 filhos que hoje estão, a minha filha no ensino médio e o filho ainda no ensino fundamental, eu estou vivendo essa experiência dentro de casa, acompanhando durante a quarentena. Primeiro que nós precisamos considerar que nós estamos vivendo um momento que nenhum de nós viveu ao longo da sua vida.
uma pandemia que o presidente chamou de gripezinha, quer dizer, a Covid de gripezinha, e são mais de 20 mil brasileiros que já perderam a vida, isso oficialmente. Porque como o Brasil é um dos países onde há o maior registro de subnotificação, significa que nós temos muito mais pessoas que estão com a Covid-19 e pessoas que morreram que até agora não se foi possível provar a causa da morte. Então, o momento é grave, ele exige o isolamento social. Não é à toa que Brasil e Estados Unidos lideram, e o Brasil vai chegar em segundo lugar como o país com o maior número de casos hoje ou amanhã, não vi os números de hoje ainda, vai ultrapassar a Rússia. E tudo isso trouxe mudanças muito profundas. Nos países onde há diálogo com o povo, onde os governos não são autoritários como no Brasil, os processos foram diferentes para trabalhar a proteção social, a educação, a saúde, o apoio à micro e pequena empresa, para salvar empregos, preservar empregos e salvar vidas. Olha, eu diria o seguinte, que as mudanças foram tão grandes que trouxe dificuldades adicionais para todas as famílias e para todos os estudantes e professores. Então, é um absurdo o governo querer manter o Enem. Eu diria assim, olha, oremos e vigiemos. Por quê? Porque nós vimos o Senado aprovando o projeto de lei que adia o Enem. Nesta semana, nós aprovaríamos na Câmara. Durante a sessão, o ministro da Educação anuncia que o Enem foi cancelado para os próximos 30 ou 60 dias. Não é isso que nós queremos. Adiar 30 ou 60 dias não resolve o problema, porque muitos estudantes estão já há 60 dias sem aula. Então, realizar o Enem durante a pandemia é injusto e é um absurdo, porque vai promover uma exclusão ainda maior. O Claumir falou de alguns dados, eu só queria complementar que, quando a gente detalha esses dados, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Entre os mais pobres, as classes D e E, a exclusão digital alcança 70%, ao passo que na classe A, 99% das residências e dos estudantes têm acesso à internet e às tecnologias. Na classe B, 93%. Na classe C, 69%. Então, nas classes D e E, que são exatamente os jovens do interior, das periferias, das favelas, é que está o principal problema de exclusão. E mesmo entre os jovens, eu já ouvi depoimentos dos meus filhos e de outros estudantes, que mesmo aqueles que conseguem ter acesso às tecnologias vivem outro dilema. Não estão habituados a ter aulas virtuais, e a Luísa já falou aqui, olha, adaptação zero adaptação. Ela não gostou da experiência, porque a relação presencial ela é muito mais interessante na relação entre as pessoas. E muitos professores que, como o Claumir disse, não estão preparados. Foram formados em outro tempo, nunca tiveram experiência com as novas tecnologias, nunca trabalharam educação à distância, aulas virtuais, e certamente estão entrando em crise. Então, vejam que o momento ele é tão grave que as pessoas estão abaladas emocionalmente, porque estão com medo de perder o emprego, preocupadas com a fome, tem muita gente preocupada com a fome. As pessoas estão preocupadas com a infecção, com a morte de um amigo, de um vizinho, de um parente. É o professor que está preocupado e abalado porque não consegue dominar as tecnologias, e isso pode causar vários problemas na saúde mental das pessoas. É o aluno que não tem acesso às tecnologias e que se sente excluído e que entra em depressão, em angústia, e mesmo aqueles que têm. Então, vejam que nós estamos diante de um momento tão grave, tendo o pior governo da história do Brasil. Então, a gravidade, assim, nós temos duas grandes ameaças no Brasil hoje.
A primeira é a Covid-19, e a segunda, do mesmo tamanho, é o presidente Bolsonaro e seu governo. Um governo que não tem nenhuma sensibilidade com a vida humana, um governo que persegue professores, um governo que diz que as universidades públicas brasileiras não servem para nada, um presidente que nega a ciência, que quer mudar a versão da história para dizer que o regime militar foi o dia da liberdade, foi um regime de crescimento no país. Então, o Enem precisa ser adiado. E o que aconteceu na Câmara? Como houve o anúncio do governo, o presidente Rodrigo Maia retirou de pauta. E, ao retirar de pauta, nós agora estamos num impasse, porque nós, da oposição, devemos continuar vigilantes, a sociedade civil precisa ficar vigilante, professores e estudantes também, porque alguém aqui acredita no Weintraub? Alguém acredita naquele ministro que, inclusive, no vídeo agora que foi divulgado da reunião ministerial, lamento, mas aquilo não é uma reunião ministerial, aquilo é uma sessão de baixaria, de palavrões. Um presidente da República com um grau de desemprego e de crise que vive o Brasil usar uma reunião ministerial para falar um monte de besteira, de asneiras e de fazer ameaças e ataques à democracia, de usar o Estado em seu próprio benefício para salvar a pele de seus amigos e da sua família. Então, assim, ele devia estar discutindo o que a gente faz para incluir esses estudantes, o que a gente faz para tornar o Enem um processo menos injusto, porque o Enem, você perguntou, Isaías, o Enem foi uma conquista da sociedade brasileira, uma conquista da educação dos estudantes. Nós democratizamos o acesso à educação superior no nosso país. Hoje, com o processo de inclusão das cotas do Enem, nós temos hoje no Brasil um ensino superior mais democrático. Antes, nós só víamos pouquíssimos estudantes das classes D e E nas universidades. E hoje nós temos um processo que incluiu aqueles que ficaram fora da educação superior e até do ensino médio e do ensino fundamental no nosso país. Então, é uma conquista que nós precisamos preservar. Ninguém é contra o Enem. Nós queremos o Enem, só que nós não queremos o Enem agora. Nós queremos que o Enem seja realizado após o fim do ano letivo, porque minimamente a gente garante uma isonomia e o direito desses jovens que estão aí excluídos, como foi muito bem dito aqui pela Luísa e pelo Claumir, que não têm as oportunidades que uma minoria de estudantes no Brasil tem. Então, é preciso a gente ficar vigilante. Nós, da oposição, vamos fazer uma pressão para que esse projeto vá à pauta na próxima semana. Se for pautado, tenho certeza que será aprovado, porque a pressão, viu, Luísa e Claumir, a pressão de vocês foi fundamental para nós conseguirmos aprovação no Senado e para conseguirmos aprovação na Câmara, caso o presidente da Casa coloque em pauta. Nós precisamos pressionar. Eu acho que está na hora, e eu não sou bom de criar hashtag, não, Luísa, mas tem que criar uma hashtag, pauta, Rodrigo, tem que colocar na pauta, tem que votar, porque nós não podemos ficar nas mãos de um ministro da Educação e de um presidente da República que de manhã fala uma coisa, à tarde diz outra, e à noite é totalmente diferente do que eles falaram de manhã. Então, a gente não pode acreditar, né, que o problema do Enem está resolvido. E mais, assim, mesmo que o governo cumpra o que falou, eu tenho certeza que nós não queremos prova em junho, daqui a 30 dias, e nem em julho, como o governo sinalizou quando anunciou para desmobilizar a articulação que nós fizemos para votar contra o projeto, aliás, a favor do projeto e contra a manutenção do Enem aqui. Então é isso, eu acho que nós estamos numa luta que vale a pena, em defesa da educação pública de qualidade, em defesa do Enem, mas adiamento do Enem para garantir oportunidades minimamente mais justas para todos os estudantes brasileiros. O Helder falava de um dos problemas relacionados com essa questão do ensino à distância, que é
um dos aspectos que é o despreparo e a falta de treino que uma parte dos professores não tem para lidar com essa nova modalidade de ensino. O Claumir, por sua vez, ele estudou, ele fez até pós-graduação em ensino à distância, ele estudou mídias sociais, ele seria, teoricamente, um professor dos novos tempos. E, aproveitando isso, eu quero perguntar para ele, assim como muitos empresários vão querer perpetuar o trabalho, o home office, porque ele é mais barato e a pessoa trabalha mais tempo, é provável que muitos governos vão querer manter o ensino à distância como algo perene e vão alegar que, olha, quem não tem preparo, que estude para se preparar aos novos tempos que são inevitáveis. Não é bem isso, né, Claumir? Não é uma questão de preparo apenas. Existe algo insubstituível no estudo presencial e há também o fator humano. A gente sabe que, depois da emenda constitucional 95, um processo de esvaziamento do ensino público, de rebaixamento de salário, falta de contratação, falta de concursos públicos só tem se acentuado, não é? O que você diria para aqueles que, certamente, mesmo após a pandemia, dirão: eis o futuro é o ensino à distância e nada mais? O que você diria sobre isso? Existe uma dificuldade muito grande com relação a isso, né? Primeiro, por que as coisas conseguem acontecer ainda? Porque existe o professor no final. Os governos não comprometidos com a população de uma forma geral, eles simplesmente jogam a questão. E aí, por quê? Porque sabe que a escola vai resolver, porque sabe que lá no fim, o professor está se juntando, inclusive, né, isso que o Helder colocava também, está fazendo vaquinha, está fazendo para entregar cesta básica para os alunos, para as famílias, porque não tem condições para se alimentar sequer. Então, o professor vai resolver isso, ele dá um jeito de resolver. Agora, eu tenho dito isso, né? Uma sala de aula que deveria ter em torno de 30, 35 alunos, que é o ideal, e a gente sabe que isso não é a realidade da grande maioria, as salas são superlotadas em grande parte das redes, e o que acontece? Um professor à distância, ele trabalharia com 100, 120, 140, 150 alunos tranquilamente. O que as pessoas não estão percebendo é que isso acaba complicando o próprio emprego dele no futuro, né? Nós já estamos na expectativa, principalmente aqui em São Paulo, na rede estadual, que eles vão querer utilizar, até pelo contrato milionário que foi feito do governo do estado com a Fundação Ayrton Senna e a Fundação Lehman. Então, esses contratos existem desde o ano passado, eles já estavam prevendo isso. O que vai acontecer? Uma grande parte desses professores, ele vai ser dispensado. Uma grande parte dos professores que já têm a dificuldade do seu contrato, de perder o seu contrato, todo ano ficar sem ter a dificuldade, ter a insegurança, vou ter aula ou não, eles vão ser mais prejudicados ainda. Então, há uma dificuldade muito grande por parte do professor. O professor tenta, mas ele também tem os seus limites. Não há, por parte do governo, esse preparo. Inclusive, na reunião do setorial de educação municipal do PT que nós fizemos, que eu participei antes da coordenação, né? Antes dessa reunião aqui, uma das questões que nós estamos discutindo é essa, né? Durante todos os governos petistas, inclusive o governo do Helder, né, a educação sempre foi respeitada, né? Tanto do governo Lula, do governo Dilma, dos governos municipais e estaduais, onde o PT governa, a educação é prioridade. Nós tivemos aqui em São Paulo secretários, Paulo Freire, Mário Sérgio Cortella, que são sumidades, que têm a responsabilidade com a educação pública.
E nós temos uma grande parte da nossa militância com essa responsabilidade. Então, o professor tem que aprender a respeitar também a sua área, a sua inserção e o seu limite. Ouvindo vocês aqui contando essas histórias, me parece que me parece não, esse governo é algo muito explícito, é um governo que quer afunilar, ele quer diminuir as oportunidades, ele quer fechar portas. E ele conta com isso, com algo muitas vezes involuntário por parte das pessoas, que é a desistência, né? A pessoa acaba ficando pelo caminho por não ver mais oportunidades. Isso vai atingir, evidentemente, muitos estudantes. Para mobilizar o estudante, para que ele, inclusive, saiba como se opor a esse processo, é preciso haver organização dos estudantes nos locais, nas escolas, mobilização. E a Luísa podia contar um pouco para a gente como é que está hoje o trabalho de politização dos alunos. Existe aquela efervescência que houve tempos atrás, por exemplo, com o movimento de ocupação das escolas públicas em São Paulo, as greves, as paralisações do setor estudantil e dos professores em 2018, em 2019. Como é que está o termômetro hoje da mobilização dos estudantes? E você pode também comentar aquela pergunta que eu tinha adiantado antes, sobre se há ou não injustiça no caso de o Enem, se o Enem tivesse sido mantido e beneficiado aqueles que têm melhores condições de acesso à internet, por exemplo. Falar em internet, a minha internet está bem ruim, então se estiver travando, já peço desculpa. Mas comentando aquela pergunta que você tinha me feito, então, há sim uma vantagem entre o aluno da rede privada e o aluno da rede pública, mas a gente não fica feliz com essa vantagem que existe até em tempos fora de pandemia. E, enfim, e se fica, tem alguma coisa bem errada, porque eu espero que toda essa conjuntura que a gente está sofrendo nas escolas, com isso de EAD, sirva para conscientizar. E, então, sobre a outra pergunta, uma coisa que eu fiquei bem reflexiva durante a quarentena é que muitos alunos da rede privada aderiram ao ADNEM, e não só porque eles se compadecem com quem não tem as condições de ter a aula de ensino à distância, ou porque eles se sensibilizaram, mas porque a gente está sofrendo com essa conjuntura da pandemia, o que os alunos da rede pública sofrem fora dela. Então, ou seja, o que é normal para eles. E porque, assim, a primeira impressão que a gente tem quando aconteceu isso da quarentena, eu, por exemplo, estava na minha segunda semana de aula só, a gente falou, nossa, agora veio um vírus para acabar com a nossa chance de passar na faculdade. No caso deles, não é um vírus, né? É o Estado que cumpre esse papel muito bem, de impedir que eles entrem e que eles se mantenham também, porque ainda tem a questão da manutenção. E, ou seja, a gente aderiu com tanta força ao ADNEM, porque a gente sente que a gente não está em posições justas e posições favoráveis para ser aprovado na universidade. E é isso que o jovem de rede pública sente a vida inteira. Se você conversar com eles, uma vez a gente foi conversar com alunos da rede pública que estavam no terceiro ano, e eles disseram que isso de ir para a universidade não é para eles, que eles nem pensam em entrar na universidade pública. E claro que é para eles, né? A universidade pública, o próprio nome já diz que é para todo mundo. E, enfim, isso me faz ficar pensando muito na questão do psicológico do jovem da rede pública. Se
se o jovem da rede privada já está com a saúde mental bem balançada, você imagina o jovem da rede pública em tempos fora de pandemia e agora em tempos de pandemia com todo esse caos que vem junto. E nós, alunos de escola particular, a gente tem que se revoltar, sim, por todos os motivos possíveis e também parar com um discurso que eu estou vendo que está sendo muito, muito comum, que é aquilo de a gente tem que ser grato pela vida, por a gente ter teto, por a gente ter saúde, ter uma educação de qualidade, porque isso, além de estimular essa ideologia toda de meritocracia que está enraizada na nossa mentalidade, quando você não faz sentido, porque quando você é grato por alguma coisa, você é grato por um favor que fizeram a você. E você ter direito a um teto, você ter direito à saúde, direito a uma educação de qualidade, não é favor, são direitos básicos do ser humano. Então, essa revolta toda é necessária. Infelizmente, a gente está numa conjuntura que a gente não pode ir para a rua, tem que ficar em casa, senão eu tenho certeza que teria ocorrido outro 15 de maio, coincidentemente no mesmo mês. E, enfim, é necessário que a gente se sensibilize, se compadeça e que a gente perceba que, de mínimo, o Estado não tem nada. Muito pelo contrário, nesse país desigual que a gente vive em absolutamente todos os sentidos, a gente precisa de políticas públicas, né, que vêm do Estado. A gente precisa de políticas públicas eficientes, que são a chave de tudo. E não dá para aceitar e não dá para achar normal que a gente saiu de um Lula e de uma Dilma e foi parar no Bolsonaro, com esse desgoverno aí, né, porque é desgoverno, não é nem governo. E é isso. Obrigado. Deputado Helder, enquanto a Luísa falava, eu fiquei lembrando que existe um senso comum que atinge alguns setores que se habitua, que faz com que tenta fazer as pessoas se habituarem com a ideia de que o público é assim mesmo, é de menor qualidade, porque as coisas são assim mesmo. O Estado não tem como bancar, as pessoas têm que se esforçar para conseguir não depender do Estado. Esse discurso neoliberal que estava trafegando com muita desenvoltura no seio da sociedade, e aí vem essa pandemia, tragicamente, expor, por exemplo, a questão do SUS. O SUS não é para ser subfinanciado, o SUS não é para ser ruim. O SUS, se os governos estivessem cumprindo a sua parte de financiamento e apoio, o SUS seria fantástico. As pessoas não precisariam sequer de ter plano de saúde privado. Como a gente vai atravessar essa pandemia e fazer com a educação pública algo parecido com o que estamos tentando fazer com o SUS, ou seja, conseguir convencer as pessoas de que o serviço público precisa ser de qualidade, pode ser de qualidade, era para ser de qualidade mesmo, pode ser, depende da gente se mobilizar, cobrar e de eleger governos que priorizem esse tipo de investimento e de política. Como é que o senhor imagina essa luta daqui para frente, para popularizar a ideia de que o serviço público é chique, é elegante, é fantástico, é de bom gosto, e é cafona precisar de serviço privado? Como é que a gente consegue chegar nesse novo entendimento? Helder, o seu microfone está fechado. Desculpa. Na verdade, nós estamos vivendo um momento, como eu disse, de muita dificuldade. A pandemia, ela está nos ensinando muitas lições. É verdade que tem muita dor, muito sofrimento, muita angústia. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Todas as pessoas tentam
se encontrar nesse momento, ou nos estudos, ou no trabalho. Outros vivem a dor da perda de um amigo, de um familiar, o desemprego, a fome. Então, são muitos os fatores que trouxeram desafios para todos nós. E um dos desafios que esta pandemia trouxe é a sua reflexão. A necessidade de nós pensarmos o papel do Estado, agora e no pós-pandemia. O Estado liberal, que vem sendo fortalecido ao longo dos últimos 40 anos, nós já dizíamos isso há mais tempo, mas esta pandemia colocou de forma muito clara em xeque o Estado liberal. Porque o Estado liberal é um Estado que não está preocupado com o bem-estar das pessoas. Não há preocupação em salvar vidas. Não há preocupação se os estudantes estão tendo acesso ao ensino de qualidade. Há uma preocupação clara de deixar, por conta do mercado, a regulação das relações humanas e da resolução dos problemas. É só olhar o que os bancos estão fazendo. Os bancos não estão dando nenhuma contribuição nesse momento de pandemia. Nenhuma. Pelo contrário, em março, nós tivemos um ato, a meu ver, criminoso do Banco Central de injetar 1 trilhão e 200 bilhões para os grandes bancos. 1 trilhão e 200 bilhões. É este o número que foi repassado, liberado para os bancos. O que os bancos fizeram? Ao invés de baixarem os juros, de facilitarem o acesso ao crédito, os bancos aumentaram os juros, criaram dificuldades, ou seja, em plena pandemia, há uma ação para ganhar mais dinheiro. Não há um olhar, uma sensibilidade. Então, o mercado não salva vidas. Se não fosse o SUS, hoje nós teríamos uma situação de calamidade pública na saúde brasileira. Estamos enfrentando dificuldades, sim, mas é o SUS que está salvando a vida das pessoas. É a escola pública que garante ensino e perspectiva para os nossos estudantes. Então, a visão deste governo é qual? É a visão privatizante. Em plena pandemia, vocês estão acompanhando, o governo está redefinindo a sua base de apoio no Congresso Nacional, atraindo agora 10 partidos pequenos, médios e até grandes do Centrão para a base de apoio do governo. E a que custo? A custo de distribuição de cargos e verbas públicas para garantir o apoio, pasmem, garantir o apoio para privatizar a Eletrobras e entregar outras empresas nacionais para o capital estrangeiro, para os interesses internacionais. Então, nós temos aí um governo que, mesmo em plena pandemia, ele trabalha com a ideia de que é preciso privatizar. Mas eu tenho visto muitos liberais dizendo que, neste momento, o Estado precisa intervir. Só que, qual é o problema? Neste momento, eles admitem que o Estado não resolve o problema do cidadão, nem da saúde, nem da educação, mas, passada a pandemia, eles vão voltar com a mesma e velha tese de que é necessário diminuir o tamanho do Estado. O Estado não tem que ser pequeno, o Estado tem que ser do tamanho das necessidades do povo. Vou repetir, o Estado não tem que ser pequeno. O Estado tem que ser do tamanho das necessidades do povo. Portanto, o Estado brasileiro precisa ser maior, precisa ter mais recurso para investir nas universidades, no ensino fundamental, na educação básica. Nós estamos agora nessa luta para aprovar o novo Fundeb. O Fundeb é hoje a grande fonte de financiamento da educação pública no país. E o governo cria todo tipo de dificuldade para que haja um debate no sentido não só de manter o Fundeb, mas de ampliar as fontes de financiamento, porque nós, quando discutimos o Plano Nacional de Educação,
discutimos que era necessário aumentar o valor, o percentual do PIB que nós investimos em educação no Brasil para chegar pelo menos a 10%. O que o governo fez quando deram o golpe, um impeachment absurdo, que foi a interrupção do mandato da ex-presidente Dilma? Eles imediatamente fizeram 2 movimentos, aliás, 3, que eu quero citar aqui, que é importante, que afetam a educação, Luísa e Claumir. O primeiro foi tirar da gaveta o projeto do ex-senador José Serra, que acabou com o modelo de partilha do pré-sal. 100% dos recursos iam para a saúde e educação. Eles tiraram esse projeto da gaveta e votaram com o Temer. Depois, o Temer propôs uma medida provisória para mudar, para alterar o ensino médio no Brasil, onde já se viu fazer mudança no ensino médio por meio de medida provisória. Mas o interesse era o quê? Criar um ensino médio voltado para a formação de mão de obra barata para atender o mercado. Terceiro, votaram a PEC do teto de gastos. A PEC do teto de gastos foi um golpe nas políticas públicas nesse país. Um golpe contra a educação. Só a saúde já perdeu mais de 24 bilhões nesses anos por causa da PEC do teto de gastos. E Claumir e Luísa, a educação perdeu muito mais, porque o percentual da educação é bem maior que o percentual da saúde. Então, assim, Isaías, é fundamental nós, neste momento, pensarmos que o papel do Estado precisa ser diferente daqui para frente. Nós precisamos de estados que cuidem do bem-estar das pessoas, que se preocupem com os investimentos. O mercado não salva ninguém. O mercado só salva a própria pele. A iniciativa privada tem o seu papel, e o papel dela é cuidar dos interesses das empresas, não é de cuidar dos interesses da sociedade, embora tenham empresas com responsabilidade social, mas neste momento em que nós estamos vendo falta de respiradores e de equipamentos na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil e em muitos países do mundo, mostra que esse modelo capitalista neoliberal está falido, porque não cuidou das pessoas, só cuidou do bem-estar de quem quer acumular dinheiro, e o Brasil precisa dar um passo. Quando eu vi o Boris Johnson, que teve a Covid-19, dizer que foi salvo pelos profissionais da saúde pública, é uma declaração de alguém que, naquele momento, pelo menos, reconhece que a saúde privada ela tem o seu papel, a escola privada tem o seu papel. Não tem problema nenhum ter escola privada, ter hospital privado, mas a saúde pública, a educação pública, ela tem que ser mantida pelo Estado e não pode ter recurso contingenciado. Então, se nós não aprendermos as lições que esta pandemia está nos ensinando, nós vamos ver ainda muito sofrimento e muita dor. E, no Brasil, o período em que nós mais vimos, na prática, o estado de bem-estar social, que está consagrado na nossa Constituição Federal, foi no período em que Lula e Dilma governaram. Foi por isso que eles deram o golpe, porque não toleraram, como Lula diz, ver o filho da empregada junto com o filho da patroa na universidade. Não toleraram ver os pobres andando de avião, indo ao shopping center, vendo os pobres tendo um carro, vendo os pobres mudando de vida. Então, não é preciso que a gente faça uma reflexão com o povo brasileiro. Neste governo, nós só teremos benefícios para os ricos, para os bancos, para o agronegócio. Não terá benefício para o trabalhador, vide a reforma da Previdência, que nós votamos, não terá cuidado com o meio ambiente, vide a MP 910, que visa entregar as riquezas da Amazônia para os grileiros, para o crime organizado. Então, pessoal, eu acho que é um momento triste, de sofrimento, mas é um momento de reflexão, inclusive para a gente comparar o que foi o Brasil durante os governos do PT e o que é o Brasil hoje. Eles diziam que iam fazer a reforma trabalhista para gerar emprego, gerou desemprego. Iam fazer a reforma da Previdência para gerar emprego, gerou desemprego. E o Brasil caminha para uma dificuldade cada vez maior. Mas eu tenho fé, tenho esperança, e nós haveremos de
não só adiar o Enem, Isaías, Calmi e Luísa. Nós haveremos de voltar a ter no nosso país um governo democrático, popular, que esteja à altura dos interesses do povo brasileiro, que tanto tem sofrido, especialmente após o golpe de 2016. Muito bem. Estamos caminhando para o final. Acho que passou muito rápido, sinal que a conversa está boa. Olha, vou pegar alguns pontos trazidos pelo deputado Helder para dizer o seguinte. Olha, primeiro, essa história do Boris Johnson, que ele contou, Boris Johnson, premier britânico, ele foi eleito, uma das plataformas, uma das bandeiras de campanha dele era contra a presença de imigrantes em solo britânico. Ele queria uma política de restrição e, se possível, expulsão. Ele teve que reconhecer, depois que ele saiu do hospital curado da Covid-19, que foram 2 imigrantes que cuidaram dele e salvaram a vida dele. É um momento assim que espero que passe para a história. À medida em que você, Helder, falava do que o setor privado, o lance do setor privado não é cuidar das pessoas, não é salvar vidas, é acumular lucros, eu lembro aqui de um caso que persiste, mesmo no auge da pandemia. O setor público de saúde tem déficit de leitos, está chegando ao seu limite de UTI, de ocupação das UTIs, e o setor privado, os hospitais privados, os planos de saúde, continuam administrando a sua rede como se isso não fosse um problema deles. E a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, alugando leitos, pagando R$2.000 e tantos por mês para alugar leitos, quando, na verdade, deveria haver uma ação estatal para tornar isso uma fila única nesse momento, né? UTI de todos os hospitais, públicos ou privados, fila única por ordem de chegada e gravidade do assunto. Mas aí a prova de que o setor privado não vai resolver os problemas. Outra coisa que eu quero destacar é que essa história de você criar um sistema educacional para formar mão de obra barata e apta para trabalhar imediatamente após se formar, que o Claumir destacou aqui numa intervenção anterior, isso foi uma marca do projeto educacional do Fernando Henrique Cardoso, e aí isso foi superado, talvez não no ritmo que gostaríamos, mas foi superado, começou a ser superado durante o governo Lula, e eu acho que foi uma das coisas que mais irritaram a elite, porque havia uma promessa aí de democratizar o ensino, e o caso do fundo do pré-sal, que seria revertido grande parte dos lucros para a educação, eu acho que isso incomodou muita gente, e logo depois do Temer, essa ideia de um curso barato e rápido para formar mão de obra barata, rapidamente voltou. Eu quero pedir agora a vocês que façam as suas considerações finais. Quero lembrar que na próxima segunda-feira a TVPT volta às 11 da manhã para discutir um tema também muito interessante, como é que a classe artística e os produtores, especialmente os artistas populares, estão conseguindo contornar as enormes dificuldades colocadas pela pandemia e o necessário isolamento social. Então, é isso. Nos vemos novamente na segunda-feira, mas antes eu gostaria muito de ouvir as considerações finais, começando pelo Claumir. Eu agradeço mais uma vez aí o convite, Isaías. Agradecendo também ao Marcial, nosso companheiro lá do Sincep, que foi o contato aí. E a gente está à disposição sempre, né, para o que precisar, né, enquanto sindicato, enquanto partido, enquanto setorial da educação. Foi um prazer, Luísa, estar aqui partindo essa sala com você, uma pessoa bem participativa, o nosso futuro, né, isso dá ânimo para a gente, né, a gente já se viu assim, né, Helder, a gente já foi assim, já foi militante, já foi
aguerrido, e aí a gente vê que nosso partido está em boas mãos, aí a gente já pode se afastar um pouquinho, né, começar, né, e... O Claumi, eu já fui da juventude do PT. Eu também, Éder, eu fui de pastoral da juventude, a gente já foi lá do... Eu fiz parte do primeiro núcleo que o PT teve, né, que foi na capital de São Paulo, que foi o núcleo da Vila Alpina, o diretório de Vila Prudente, que é o primeiro oficial do partido, né. Eu também não tô com você aos 28, 32, né, mas tô quase lá. Mas, assim, um prazer mesmo, Luísa, estar vendo você aí. A gente vai se acompanhar lá, os nossos amigos em Lorena, os nossos companheiros lá. Helder, foi um prazer estar aqui participando disso. O ex-prefeito de Cariacica, uma referência, como eu disse para a gente, um excelente governante que realmente desenvolveu o nosso programa de governo. E é isso. Só para completar essa frase aí sobre a iniciativa privada, a gente vê claramente, né, o interesse da iniciativa privada nesse processo todo do EAD, né? Eles estão com tudo, eles estão investindo pesado nisso tudo, e os nossos governantes que são comprometidos com essa iniciativa privada, deixando eles rolarem com contratos milionários, como eu disse. Um abraço, e a gente agradece e está sempre à disposição no que for preciso. Esse é o nosso partido e nós vamos mudar aí. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Luísa, também queria ouvir suas considerações finais. Queria saber se você está sentindo muita falta das aulas presenciais. Quero desejar muito sucesso, que o Enem aconteça só ao final do ano letivo, como previsto pelo projeto apresentado pelo PT, pelos partidos de oposição, para garantir o mínimo aí de equidade de condições, mas desejo que, quando ele acontecer, você esteja tranquila, bem preparada e consiga o acesso ao curso de Ciências Sociais. Por favor, suas considerações finais. Eu queria agradecer de novo pelo convite e dizer que eu estou muito feliz mesmo de ter tido essa conversa com dois professores de novo, um que é dirigente da POSP, que também é outra instituição que eu admiro bastante, e o deputado, que também foi referência quando foi prefeito aí da sua cidade, nas políticas públicas de educação. Eu estou sentindo muita falta das aulas presenciais, principalmente dos meus professores, e é isso. Vamos ficar em casa para isso passar logo. Agora, como o Helder falou, a gente subir a hashtag Pauta Maia, e é isso, fora Bolsonaro. Helder, suas considerações finais e, se possível, com uma dose aí de esperança, não de ilusão, de esperança. Esperança tem a ver com luta, né? Com certeza. As considerações finais. Já que você falou em esperança, Isaías, eu quero lembrar Mário Sérgio Cortella. Ele diz que nós precisamos ter esperança do verbo esperançar. Ou seja, não é esperança daquele que espera, é daquele que faz acontecer, é aquele que se movimenta, se move, se mobiliza e busca, no dia a dia, na luta, fazer essa esperança se transformar em realidade. E foi o que aconteceu, né, quando nós elegemos o primeiro operário do Brasil presidente da República. Nós transformamos muitos sonhos do povo brasileiro em realidade. E muitos outros nós ainda vamos transformar quando voltarmos a governar. Eles nos tiraram do poder por ódio, por intolerância e porque não admitiram, né, que houvesse mobilidade de classes no nosso país, como os nossos governos promoveram a inclusão social. Então, a gente tem que manter a esperança, sim. O momento é de dificuldade. O povo brasileiro saberá interpretar esse momento, interpretar esse governo autoritário que nós temos
E ontem foi um dia importante, porque tivemos vitórias na Câmara, que foram fundamentais, inclusive para povos indígenas, quilombolas, para a agricultura familiar, muitas outras vitórias para a saúde, mas eu quero destacar que ontem foi um dia importante porque o primeiro pedido de impeachment coletivo foi apresentado pelo PT, PSOL, pelo PSTU, pela UP, pelos outros partidos e por mais de 400 entidades. Mais de 400 entidades, os partidos de oposição. Esse é o primeiro pedido de impeachment coletivo. E é o mais amplo de todos. É o 36º pedido de impeachment apresentado. E a gente, assim, Luiz, assim que a gente puder voltar a fazer mobilização, por enquanto é na rede social, nas janelas, mas haverá daqui a um tempo, a gente não sabe quando ainda, por enquanto é preciso ficar em casa, respeitar o isolamento social, a crise sanitária é grave, né? Ontem foram mais de 1.000 pessoas que morreram no Brasil, nós precisamos nos manter isolados por enquanto, mas cheios de esperança, com o coração vibrando, nós haveremos de derrotar e de interromper a escalada autoritária no Brasil que vem sendo conduzida por esse presidente. O povo brasileiro é muito maior do que este presidentezinho que nós temos, porque nós estamos diante de um presidente que é uma vergonha nacional e internacional. O Brasil virou motivo de chacota por todos os lugares. E quando Lula era presidente, eu lembro que eu fiz uma viagem internacional, que fui eleito prefeito empreendedor pelo Sebrae, à época, e viajei para a Europa, num grupo de prefeitos, e as pessoas não queriam, assim, muito interessante isso, as pessoas não perguntavam sobre o futebol, sobre o carnaval, como sempre disseram, né? Só perguntam isso do Brasil. As pessoas queriam saber, fala do Lula. Isso foi em 2010. Eu visitei 3 países, a gente fez reuniões técnicas, oficinas, intercâmbio, e impressionante. Toda reunião, Calmi, que a gente chegava, todo encontro, Luísa, todo evento, Isaías, vem cá, fala do Lula. Como é que está lá? Porque o Lula está indo muito bem, porque é o melhor presidente do mundo. Então, assim, nós éramos motivo de orgulho para o mundo. E hoje viramos, infelizmente, né, o patinho feio. Mas isso vai passar, nós haveremos de voltar a ter um Brasil que seja dos brasileiros, e não de alguns brasileiros, e dos interesses internacionais. Então, um grande abraço, parabéns pela TVPT, um canal que está se fortalecendo, que precisa do nosso apoio, e mais do que tudo, a gente precisa, viu, Claumi? Eu também já fui da Pastoral da Juventude, viu? Nós que já fomos da juventude do PT, temos que pegar essa energia, viu, Isaías? Essa vibração da Luísa, para nós continuarmos firmes na luta aí, lutando para que o povo brasileiro volte a sorrir. Um grande abraço, boa noite. Foi um prazer estar com vocês, Isaías, Claumi e também com a Luísa, que veio nos dar mais força na nossa luta, que é preciso ser uma luta de todos os dias. Em nome da equipe toda da Fundação Perseu Abramo, da TVPT, do próprio PT, eu quero agradecer vocês 3 pela presença, pela ótima contribuição. Nos veremos em breve, espero que a gente volte a conversar aqui nesse espaço e, tão breve quanto possível, também pessoalmente. Um bom final de semana a todos. Você que nos assiste, entre lá no canal do PT no YouTube, aperta o sininho, que é para receber as notificações, compartilhe, nos veremos novamente na segunda-feira, às 11 horas, com um programa sobre cultura em tempos de pandemia. Bom final de semana, muito obrigado, boa noite. Um grande abraço e adia, Enem. Adia, Enem. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Essa é a nossa grande manifestação. Nós vamos comemorar essa queda. Com certeza. E vamos poder nos abraçar. Tchau. Um abraço, gente. Valeu.